Meu nome é Luiz Fernando Menezes Neiva, meu apelido é Tananã e eu moro em Copacabana desde 1955. A história do futebol, ela começa a partir de um jogo tradicional na época chamado linha de passe, em que a gente praticava quase chegando ao paredão. Eu era garoto, mais garoto do que a maioria dos que participavam ali, mas jogava muito linha de passe. Mas o meu esporte preferido na ocasião era vôlei. O futebol, se eu me recordo bem, ele começou então a partir dessa linha de passe, Por que linha de passe? Porque era um jogo em que a gente utilizava baliza de futebol e ficávamos trocando passes uns com os outros até chutar em gol. Quem fizesse o gol passava a agarrar e o goleiro vinha para praticar a linha de passe. Esse jogo era proibido pela polícia se fosse jogado perto da areia. Então, nós só jogávamos perto do calçadão, um calor muito grande, enfim. E não era uma coisa agradável. Nessa época, em 65, o que aconteceu é que o voleibol era muito praticado, mas não acabava muito tarde. Então, quando acabava o voleibol, a gente poderia jogar nas redes de voleibol, sem grandes preocupações. O Otatá, o Otávio de Moraes, filho da cronista Eneida, na época muito famosa e tal, ele sugeriu, junto com todos nós na época, que nós usássemos o campo de voleibol, depois que parassem os jogos de vôlei, para praticar a linha de passe. Logo se viu que era impossível praticar a linha de passe dentro de um campo limitado de voleibol. Então o próprio Tatá disse na ocasião que talvez fosse melhor a gente fazer um controle de bola, tipo linha de passe, usando a rede de vôlei, e que não seria molestado pelos policiais na ocasião. E assim foi feito. Ele alegou isso, dizendo que no Botafogo, já na década de 40, quando chovia e tal, eles iam praticar esse tipo de treinamento nas quadras cobertas da sede do Morisco. E nós fizemos isso. Botamos 5, 6 de cada lado, 6, foi a cópia do voleibol, 6 de cada lado e jogávamos com o pé. As regras foram surgindo ao longo do tempo e tal, e logo se verificou que 6 era muita gente, aí passamos para 5 e depois para 4, até evoluir para dupla e até umpla mais adiante, né? Além dele, outros jogadores de futebol frequentavam a praia na época, como Amaurido, que até hoje está vivo, Wilson Moreira, que era habituê também, foi craque do Vasco em 1958, filho do Zezé Moreira, e todos os nossos amigos da ocasião. Ayrton e Adilton Brandão de Freitas, irmãos, eu e meu irmão Carlos Roberto Menezes Neiva, Edgar, Argolo, a família Lobato Cunha, Zé Brandão, Francisco. O Francisco era muito criança ainda, Marcos, o Oswaldo Francês, que foi um dos pioneiros. A Rua Bolívar, onde eu frequentava, foi o celeiro maior do voleibol no Brasil. Só para você ter uma ideia, em 1964, na Olimpíada de Tóquio, e um ano antes, no Pan-Americano de São Paulo, a base da seleção brasileira era de jogadores que frequentavam a Rua Bolívar, como Feitosa, Vitinho, João Cláudio, Marco Antônio, Décio Viotti, enfim, era um celeiro de craques, Nusma também, era um celeiro de craques que foi não só para os Jogos Pan-Americanos em 63, como em 64 para as Olimpíadas. Olha, em 1970, a praia de Copacabana começou a ser duplicada. Então nós fomos obrigados a sair da praia de Copacabana e frequentar a praia de Ipanema, onde o Roberto Mariola, dono da agência Roberto de Automóveis, e sua mulher Selma, moravam exatamente no Castelinho, no prédio ao lado daquele bar famoso chamado Castelinho. Nós instalamos a rede de voleibol lá e passamos a jogar nessa rede.
Em 72 eu fui transferido para Brasília. Então, em 72 e 73 eu estava trabalhando em Brasília. Quando eu voltei de Brasília, para minha filha nascer, eu comecei a frequentar não mais ali o Castelinho, mas a praia de Ipanema, na Montenegro, hoje Vinícius de Moraes. E lá na ocasião, eu, Careca, que era do voleibol, craque de voleibol, Doval, começamos a jogar mais frequentemente lá. Apesar de, na ocasião, Berico e outros jogadores já estavam engatinhando também os passos lá em Ipanema. Ipanema então começou a praticar o futebol com mais frequência e tal, com mais força e tudo. E grandes nomes surgiram na ocasião. Os irmãos Carvalho, Marcelinho. Irmão Carvalho, eu estou falando de Marcelinho, o Marcelinho principalmente, Joninha, enfim, uma turma muito boa da época, craques de futebol de praia, Fernandinho, Gugu, principalmente o Gugu, claro, Gugu, da Dica, todos craques de areia. E o Berico já era também um nome que jogava vôlei e futebol muito bem, já naquela ocasião. Depois vieram outros, Lelé, Luciano, enfim, uma série de jogadores lá de Ipanema, mas isso estou falando da década de 70. A dupla foi campeã muitas vezes durante muito tempo. A rede era mais alta, realmente, e eles reinaram até surgir para mim, um dos maiores jogadores de todos os tempos, que é o Renan. Quando o Renan surgiu, e formou duplas e trincas fantásticas na ocasião, com Beto Moranguinho, com Ayrtinho Brandão, mais recentemente com o Elinho, enfim, com o André Remen, que foi outro jogador fantástico, mas isso já estamos falando mais na década de 90. Na década de 80, o Leivinha dominou até o Renan passar a imperar. O Leivinha e o Marcelinho, uma dupla muito boa, mas com a rede muito alta da ocasião. Muito alta não, 2,40, que era a rede que se jogava na praia. Hoje ela está ridiculamente baixa e realmente quem tem uma condição atlética boa para dar patada, ou shark attack, como chamam, tá sendo mais bem sucedido. Olha, é difícil porque é até injusto você falar o melhor. O Renan e André Ribeiro na ocasião foram os mais espetaculares que eu vi jogando. Mas tinha muita gente boa na época, Ronaldinho, do Leme, o próprio Beto Moranguinho, depois surgiram mais jogadores, Pedrinho, Elinho e muitos outros. Então hoje em dia nós temos um fenômeno que é o Marcelinho. O Marcelinho é um jogador completo, do nível do Renan, do nível do André Rimen, é um jogador espetacular. Eu tenho muitos outros jogadores atualmente, eu esqueci de falar em Luciano, filho do Criolo, foi ótimo, o meu sobrinho Juninho foi ótimo. A única coisa que eu acho que o futebol não conseguiu se definir é se ele é realmente um esporte que quer progredir como esporte, com regras claras, enfim, ou que você quer ser eternamente um entretenimento, que para mim é muito bom, eu acho ótimo, não vejo nenhuma coisa negativa ali. E depois com a criação de Shark Attack e tudo, graças ao nosso o Léo Tubarão, que foi um cara muito criativo, tão criativo quanto o Bernard foi no voleibol. Eu passo o dia inteiro assistindo futebol, porque é realmente um esporte plasticamente muito bacana.